Entende? Começamos de novo, entende? Aí de manhã cedo tu se acorda, mais 20 minutinhos. Tu já tem um pão nosso, entende? Um pão nosso cada dia. E aqui, você vai para o serviço, bota um trombisco daquele e tu vai andando até chegar no serviço de papel de carro, você mora, entende aqui? Ou vai dar uma viagem, ou tá descansando medinho, soltando um desmaio santo, e eu tô com o ouvidinho. Eu escuto todas as minhas mensagens. Porque vai que eu falo, entende aqui? Alguma coisa que não fecha, às vezes eu erro o capítulo, o versículo, entende? Já acontece, porque a gente também não pode ter a Bíblia inteira na cabeça, né? Aí o povo de Israel volta para sua terra natal. E eu estava falando sobre João, o apóstolo, o evangelista João. Aí João escreve para a igreja do Senhor, oriunda de quem? Do judaísmo. Eu vou mais na frente, eu vou explicar. A igreja do Senhor, sem o povo judaico, ela é manca. Entende o que é? Porque nós somos oriundos do povo judeu. Jesus era judeu. Aí vem aquela questão, a lei e a graça, entende o que é? Eu não vou entrar nesse detalhe hoje, porque a coisa é... Quanto mais eu falo, parece que a coisa mais se abre. Mas deixa essa parte de lado. Aí Jesus escreve, João escreve o Evangelho de São João para a igreja do Senhor. E ele vai revelando através dos 21 capítulos do Evangelho de São João, tudo sobre Jesus. Se eu for fazer, irmãos, um estudo só de João, do Evangelho de São João, ele revela toda a Bíblia Sagrada, sabia? Toda a Bíblia Sagrada. Aí vem a primeira epístola de João, a segunda epístola de João, a terceira epístola de João, aí vem o Apocalipse. Todo aquele tempo vem, João está na ilha de Patmos. Por quê? Por que ele está na ilha de Patmos? Porque já tinha matado Pedro, Tiago e João, entendam? Pedro, Tiago e outros. E só João eles não podiam matar. Por que não podiam matar? Porque era o apóstolo do amor. Quantas vezes eles apresentaram Pedro e João perante o Sinédrio? Se vocês falar mais isso, ó, entende? Vocês vão presos ou vão ser mortos. Pedro e João diziam assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Prenderam Pedro. O anjo foi lá e libertou Pedro. Entende? Como é que vão matar Pedro, Jesus Cristo? Capítulo 12 de Atos. Vai lá, bota o soldado, bota Pedro na prisão, não sei quantas portas de ferro, amarrado com corrente, e Pedro dormindo. Né? Diz assim, não sei se é meia-noite ou de noite, o anjo chegou lá, Pedro, olha rapaz, sacramente góstia. Vão, e Pedro, chegou lá fora, não é sonho, é verdade. Vou lá para casa da irmã Martinha. Eles estão orando lá, bate na porta, já era de madrugada, a menina chamada Rode abriu a porta, mãe, Pedro está ali. Ô menina, Pedro está lá na prisão, quem é que vai se livrar da prisão de Roma? É o anjo do Pedro. Não, mãe, é Pedro. Ela foi lá ver, era Pedro. Abriu a porta, confessou tudo que o anjo tinha feito com ele. Viu como Deus faz? E agora João foi diferente. Se eles mexem em João, mexem numa abelheira. Porque o João é o apóstolo do amor, e todas as epístolas, a segunda epístola de João, você pode olhar ali. Ele diz filhinhos, ele trata como filhinhos. Entende o que é? A terceira epístola de João, ele diz ao Gaio, meu amado, entende? Ele chama de amado para Gaio. Não precisa nem olhar. Outra hora você chega em casa e olha. Toda a epístola de João, a primeira e segunda, sempre trata como filhinhos. Entende o que é? Como filhinhos. Tá. Roma não pode matar João. Aí leva para Éfeso. Chega lá em Éfeso, que é uma das cartas que João escreve, entende? Das 7 cartas, né? Vamos lá. Capítulo 2 de Apocalipse, a primeira carta.
A primeira carta, Esmirna. A primeira carta, a Éfeso. Entende aqui? A primeira carta que João escreve, porque ele já tinha uma igreja lá em Éfeso. E a cidade de Éfeso cresce o cristianismo, os crentes. Roma, naquela época, sepa, se nós pegar Éfeso, já tinha Esmirna, Tiatira, toda a Ásia conhecia a figura de João, pregando o evangelho. João era um patriarca. Como é que eles vão matar João? Se Roma já está começando a se esfacelar no ano 100. Roma dominava a terça parte da terra. Não vou falar sobre Roma, porque agora foge da minha, entende? Da minha linha de raciocínio. Mas Roma, no tempo de Jesus Cristo, dominava a terça parte da terra. De repente, Roma foi dividida entre Roma e Constantinopla. E aí, o evangelho veio e começou a se expandir para a Inglaterra, entende? Para a Europa, a Alemanha, a Turquia, aquelas partes de tudo lá, e para o Egito e tudo. Aí, Roma começou a formar as cruzadas para reter o domínio e impedir o cristianismo. Entende o que é? Eu não vou falar sobre as cruzadas, porque toda a história da igreja, aí assim no catolicismo, se pega a Roma pagã, entende? Porque depois veio Agostinho e aí implantou a igreja católica como uma igreja universal. Traduzindo assim, ó, se eu não posso destruir o inimigo, eu me abraço com ele. Entende o que é? E aí é onde que, quando os cristãos, tem um livro chamado As Catatumbas de Roma, onde os cristãos ficavam lá escondidinhos, como rato, entende? Porque os soldados romanos, se achassem um cristão, sabe o que ele fazia? Ele amarrava num cepo, botava pinche e deixava escurecer. Entende? À noite ele botava fogo vivo. Na Via Ápia, assim de 50 metros, tinha lá um cristão amarrado, um saco de estopa, e de noite só chegava lá e botava fogo. Vivo! E até que queimava aquele pinche todo e a gordura, amanhecia o dia, ou já era de madrugada. Outro dia, outros cristãos, de longe se via. Aquela, tá tudo iluminado, o que aconteceu em Roma? As 7 maravilhas do mundo, chegava lá, aquele mau cheiro de queimado. Quem quiser, você não se mete com Roma, porque tu vai pro fogo também. E eu não vou contar, entende o que é? E aí é onde que a Roma se esfacelou-se, a história de Roma. E aí perdeu esse principado, porque daí a Inglaterra começou a formar a igreja e bispos ortodoxos, quer dizer, católico, apostólico, mas não romano. Cuba, por exemplo, tem a igreja católica, mas não é romana. O Papa foi lá querer ganhar o Fidel Castro. Nem vou contar a história, porque não, entende, né? Mas o Fidel Castro disse assim, o Papa, como é que tu queres me ganhar se no tempo das cruzadas, eu falei agora a palavra, esqueci, eles iam com a cruz na mão, uma bandeira grande, uma cruz na mão, o desenho da cruz, né, vermelho, tem a soldado, né? Mas aqui é a espada. Ou tu te converte ao romanismo, ou que Deus é esse? Entende o que é? Que igreja é esse que pega um Deus de amor? Nós não temos nada contigo, seu papi. Aqui agora, em 1900, porque Fidel Castro é desde 50, nem sei, eu acho que já morreu, né? O irmão dele assumiu, mas nunca entrou o catolicismo romano. Tem o catolicismo ortodoxo. Lá os padres, lá, entende? Eles não deixam entrar outra igreja lá. Só o ortodoxo. E eles têm a fé deles. Liberada. Entende? Porque é comunismo, porque isso... Não. É comunismo. Entende? A ideologia é comunista. Mas eles creem em Deus. Entende? Então vai um missionário daqui da Assembleia de Deus, no caso, que é uma igreja organizada no Brasil, tem lá os seus embaixadores, e daí vai com ele, tudo bem, vem aqui pregar o evangelho. Mas o gravador tá ali, ó, para ver se não fala alguma coisa, se não é um espião, alguma coisa.
Entende o que é? Senão é expulso. Prega a palavra. Não mexe na questão de princípios, de ideologia, essas coisas, nada. Só a palavra. Por causa disso que João, ele foi levado para a ilha de Patmos, porque foi o apóstolo do amor, então vão deserdar ele, né, lá para Patmos. Patmos era uma ilha para condenados. Ele já estava velhinho mesmo, já estava com seus 90 anos, ou era o ano 90, ele devia ter um pouquinho mais, porque quando ele foi, o evangelho foi feito, foi no ano 90 que as cartas vieram para a Ásia, e levaram o velhinho para lá. E quando ele pensou que era o fim da vida dele, aí que começa a revelação do Apocalipse. Entende? Então, a gente não pode ir em detalhe, porque é muita coisa, né? Mas é simples assim, só um panorama. Para nós entrar no Apocalipse, para entender o Apocalipse. Aí, como eles tinham matado todos os discípulos, não mataram João, e Deus manda o Espírito Santo lá em Jerusalém, antes da destruição do templo de Jerusalém, no capítulo 2. E o Espírito Santo espalha o Evangelho, entende o que é? Por toda a Jerusalém. E Roma está sabendo aqui, porque vocês sabem que Roma está lá, a Itália, lá no Mediterrâneo, lá fora. Para chegar de Roma até lá na Palestina, e ainda cruzar ali as colinas de Golã e passa pela faixa de Gaza e chega lá em Israel, é longe, não é pertinho não. Eu sabia a distância, mas tem que cruzar uma estrada, entende? De areia lá. Roma sai de lá com seus navios, tocado a remo, mantimento e milhares de soldados. Imagina que caravana não sai de lá de Roma para vir em Jerusalém no ano 70 para destruir Jerusalém. Puxa vida. Tá. Enquanto João tá lá, eu sou obrigado a falar, porque senão fica coisa pitoca, entende o que é? Enquanto João tá na ilha de Patmos, Deus está dando revelação para ele, o Apocalipse, mas a igreja em Jerusalém está sofrendo. Entende? Os cristãos em Jerusalém estão sofrendo. Aí vem o general Tito e tem um certo chamado Judas Macabeu, que eles fazem um levante lá. Eles são aqueles como é que são, os nacionalistas. E aí eles tentam tomar assim, preservar uma cidade lá. E os soldados vêm e eles vão para um lugar chamado Massada. Massada é uma fortaleza, lá em Israel, lá, uma fortaleza, e ela fica lá em cima, entende o que é? É rocha. E daí tem uma escadinha que sobe lá em cima. Lá de cima, a vista é longe. E os romanos apertaram com os judeus, esse Judas Macabeus, que a Bíblia diz, está em primeiro e segundo Macabeus, que não são os livros apócrifos. E aí também o escritor Flávio Josefo conta toda essa história aí. É uma história, ele é um historiador que conta toda a história dos judeus, entende? Minuciosamente, eu tenho esse livro em casa, minuciosamente.